Se isso acontece com pastores presidente, imagine com itinerante. Pastor Carvalho Júnior esteve aqui nessa mesa e ele chorou. Ele chorou porque o Carvalho Júnior foi, né, e é um dos grandes pregadores dessa nação. Teve uma história no passado, tem uma história que deve ser respeitada independentemente do que aconteceu no percurso de sua caminhada. E ele chorou dizendo que não é nem por causa de agenda, mas sim dos vínculos, das amizades que ele fez com alguns pastores. E, infelizmente, depois de um ocorrido com ele, todos abandonaram, deixaram, não ligaram nem mais para saber. Alguns em aeroporto, quando via ele, mudava a rota, se desviava do caminho. Outra coisa que ele falou que a gente consegue perdoar a Davi pelo adultério e por ter arquitetado um assassinato. A gente consegue perdoar e elogiá-lo, a gente consegue perdoar e elogiar Pedro por ter negado Jesus, a gente consegue perdoar e admirar Abraão de ter oferecido a sua própria esposa para o rei do Egito, e a gente não consegue perdoar um irmão que está no nosso contexto de vida. E não é só perdoar, né? Além de perdoar, parece que existem pessoas que têm o prazer de ver aquele que cometeu um erro ou coisa semelhante destruído. Né? Destruído. Existem casos aí de pastores itinerantes que ganharam centenas e dezenas de almas. Nós não podemos tirar esse mérito deles. Eles alcançaram uma posição na qual eles conseguiram alcançar muitas almas. Aí o camarada comete um erro, claro, tem que ser corrigido. Porém, não desprezado. Um dos maiores erros da igreja... Nem esquecido, né, pastor? Não, pelo amor de Deus. Um dos maiores erros da igreja hoje é não saber aplicar a disciplina. Porque o apóstolo Paulo disse que a disciplina é proveitosa para que o arrependimento se manifeste. Ou seja, se você disciplina uma pessoa, você não pode destruir aquela pessoa. Você tem que disciplinar aquela pessoa com uma visão que ela vai se recuperar. Entendeu? É a mesma coisa dos pregadores. Caso do Carvalho Júnior e outros, né? O cara errou. Se ele reconhece o erro, né? E quer continuar a sua trajetória, a igreja deve abraçar. Existem casos diferentes, que é o caso do Paulo Marcelo, né? Paulo Marcelo insiste naquela loucura ali da esquerda e, na verdade, você vai conversar com ele, ele tem uma visão hoje totalmente esquerdista. Então, ele não quer se levantar, ele quer ir para o confronto, para a provocação. Agora, uma pessoa que ela erra e se arrepende, a igreja deveria abraçar, né? Mas não é isso que acontece. A igreja esquece os 40 anos de trabalho que você promoveu e, por causa de um erro, ela te destrói totalmente. Infelizmente, isso é visível pelos próprios comentários. Eu fiz alguns cortes dele, coloquei nas redes sociais e o pessoal ficou lembrando aquele advento lá. Não tem misericórdia. Não tem. E muitas dessas pessoas já foram abençoadas pelo próprio. É o que aconteceu com Jesus, como nós estávamos falando aqui. Eu acredito que no meio daquela multidão haviam pessoas curadas, libertas, pessoas que estavam oprimidas, e Jesus foi até elas e as libertou, e gritando crucifique, porque estavam induzidos pelos sacerdotes, escribas e fariseus, e naquele momento, naquele furor ali, né, aproveitaram para descarregar todo o seu ódio sobre Jesus Cristo. Então, o ministério é isso. Infelizmente. E nós temos maturidade para entender que existem situações difíceis de rejeição, de desprezo, de ser esquecido, como um processo permitido do próprio Deus para que nós possamos viver o propósito, ter uma bagagem, nós estarmos construindo uma história e deixar um legado. Porque chegar lá fácil também, você acaba não valorizando e acaba entregando fácil e comercializando aquilo que você recebeu de Deus. Então, existe o processo permitido por Deus. Mas existem situações que a própria justiça humana, recheada de ódio, recheada de vingança,
por uma antipatia gratuita, por um juízo temerário. Quando está dentro de um processo de Deus, a gente aceita, não tem o que fazer. Agora, quando a gente percebe que a própria justiça humana, querendo trazer à tona aquilo que o próprio Deus esqueceu, querendo boicotar uma pessoa por algo que aconteceu há muito tempo, ou por não saber a história direito, ela vem expor suas suposições, e suposições sem questionamentos se tornam verdades. Então, não tem como aceitar aquilo que é feito apenas pela justiça humana. O que é processo de Deus, aceitamos, mas o que é feito pela justiça humana, a gente tem que descartar e temos que fazer de tudo para apresentar a nossa versão. E, às vezes, eu fico notando certas falas de alguns crentes, né? E aqueles que estão na frente de trabalho, eles são alvos, muitas vezes, de comentários até agressivos e odiosos. Por quê? Uma pessoa que prega, por exemplo, igual o Carvalho Júnior, que batia muito na questão de santidade, né? Porque a pregação dele era voltada muito para essa questão de santidade. Essas pessoas, quando elas veem uma pessoa igual o pastor Carvalho, que eu não sei qual foi o problema até hoje, e também não... eu ouvi alguns comentários, né? Mas o que acontece? Aquelas pessoas agora vão usufruir desse ódio para dizer, olha, o camarada pregava santidade, né? Então agora ele caiu, é minha vez de moer ele, santarrão. Os apelidos que os caras colocam, né? Cadê aquela santidade? Aonde está ela? Né? Eu tenho até medo da minha pessoa, porque eu sou uma pessoa que eu bato muito, sabe? Eu bato e isso não é de agora. E eu sempre peço a Deus que tenha misericórdia de mim, porque eu sou um ser humano, eu posso errar. Quem diz que não erra e quem diz que eu não vou errar, meu irmão, tome cuidado, porque cuide-se para não cair, né? Porque quem está em pé tem que lutar para permanecer em pé, mas nós somos seres humanos. E eu não estou falando nem dessas questões de área sexual, não, pode acontecer uma briga ali no trânsito, tipo o cara vir bater no meu carro e eu perder a cabeça ali em 1 minuto, eu perder tudo porque o camarada vai olhar para aquele cenário, né? E fala, o santarrão que pregava a santidade desceu do carro, foi lá e deu um murro em outra pessoa. Isso não aconteceu com o pastor Takayama? Pois é. A questão do... Saiu do carro, ele até explicou a situação toda, fez uma nota de pedido de perdão à igreja para ver se o povo perdoava, porque o Takayama, pela história que ele tem, as pessoas ainda insistiam em bater na tecla todas as vezes que ele postava alguma coisa ou que o nome dele via na mídia, as pessoas falavam desse episódio que ele saiu do carro e brigou com a outra pessoa. Não, os camaradas vão lá e colocam assim, cadê o fruto do Espírito? É a primeira coisa que eles falam. Eles não entendem que nós somos seres humanos. Pastor não é uma pessoa perfeita. Pastor, ele é uma pessoa como todas as outras pessoas. O que nos diferencia é o chamado. E nessa execução do chamado, pode ser que alguma coisa nessa trajetória ela venha fugir do teu domínio. Essa questão do trânsito, né? O Takayama desceu lá, pegou o cara, pronto. Acabou o ministério do Takayama, porque as pessoas só lembram daquilo. Mas quando você vai ver as mensagens que o Takayama pregava... As cruzadas Cristo Vive. Então, são mensagens que mexem com a pessoa, com o mundo espiritual, com santidade, confronta. Então, essas pessoas, elas se tornam vingativas. O dia que esse cara fizer qualquer coisa errada, não vai ter perdão, porque as coisas que ele prega, nós vamos agora jogar no rosto dele. Olha, você pregava contra isso e agora você está praticando. Então, eu peço sempre a Deus que tenha misericórdia de mim, porque às vezes as pessoas acham que é só na área sexual, na área financeira, e pode acontecer o que aconteceu, uma briga de trânsito. E hoje todo mundo com o celular, aquela não, passou Pablo Pimenta. Já soltou para todo mundo aí, e depois para você pegar isso aí. É terrível, é difícil. Até tu explicar, não porque viraliza mais o episódio negativo do que a sua justificativa depois. Coisas boas demoram para viralizar. Coisas ruins... Se acontece, tipo, uma briga de trânsito lá comigo, eu saio,
momento perca a cabeça, que não devo, aí eu xingo alguém ou parto para cima de alguém, o cara gravou ali, vai jogar, meu irmão, daqui a pouco é o caso do que eu vim aqui, e o cara teve coragem de fazer o corte lá na hora que eu falei 6 salários, os caras fizeram o corte e colocaram 25. Absurdo, absurdo. E são gente malignas. Quando tu vai pesquisar a fundo, talvez seja gente que te conhece. Mas claro. Não, e outra coisa, eles têm essa facilidade, né, de ter essa compactuação com outros, que de repente o fato aconteceu 2 horas atrás. Quando você vai ver, isso aí já está compartilhado com centenas, dezenas de pessoas. Milhares de pessoas.